Aguenta o coração. Legal, já estamos online. Salve, salve, galera! Vão chegando aí, vão se aproximando. Estamos começando mais um RPG em Debate, que é um quadro aqui no canal em que eu trago convidados para basicamente debatermos algum assunto que tem a ver com RPG. E hoje nós vamos debater por que os RPGs de fantasia medieval fazem tanto sucesso. Mas antes que eu apresente aqui os convidados, antes que fale um pouco mais, faça uma introdução dessa temática, deixe logo fazendo o acolhimento da galera que for chegando aí no chat. Galera, vai chegando, vai se aproximando. Quem estiver assistindo a gente posteriormente um outro dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Vai chegando, vai se aconchegando, vai sentando no chão, na cadeira, no sofá, na parede, no teto, aonde lhe for mais confortável. O importante é que você nos dê atenção, porque estamos aqui de coração aberto para compartilhar nossas experiências e opiniões sobre o tema, para vocês saírem felizes com elas. Esperamos que sim, porque estamos aqui para contribuir com esse bate-papo bem interessante. Então, vamos aqui às apresentações. Convidei para participar deste debate, inicialmente, a Tamara Rodrigues. Ela reside em Abaetetuba, no estado do Pará, e é estudante. Começou a jogar RPG em 2019, de forma mais interpretativa. Não tinha dados e elementos que geralmente tem no RPG de mesa. Atualmente, ela está buscando novos conhecimentos para poder começar a narrar, para que consiga trazer mais garotas para o mundo do RPG com mesas apenas para elas. Seus jogos favoritos são os medievais como D&D. Também gosta de Vampiro à Máscara e Apocalipse Zumbi. Tamara, dá um oi aí pra galera. Oi, gente. Boa noite. Bacana. Vamos ao nosso próximo convidado, que é o Rafael Pregador. Ele é clérigo nível épico, mestre de uma mesa de D&D que já dura 20 anos. Foi pioneiro e divulgador do jogo em Belém nos anos 90 e 2000 e há mais de 14 anos divulgando em Parauapebas pelo grupo organizado Aventureiros do Vale, com 26 anos de aventuras e 40 anos de idade nas costas. Rafael, diga um oi aí pra galera. E galera, vamos lá mais uma vez aqui para a gente fazendo esse bate-papo, esse bate-bola bem legal, bem gostoso, que é sempre falar do nosso hobby, que é mais do que uma brincadeira, é um estilo de vida. Tá bom? Então, estamos aqui mais uma vez. É isso aí. E por fim, nosso convidado a nível nacional é Pedro Borges, com mais de 30 anos de experiência com RPG. Ele trabalhou na divulgação do AD&D da Abril Jovem em 1995, participou de algumas das maiores revistas do tema no país, a Roleplay, a Dragão Brasil e New Order Magazine, escreveu uma trilogia arturiana para D20, chamada Crônicas de Avalon, e o seu próprio jogo, Crônicas RPG. Atualmente anda envolvido em 2 projetos, Reinos do Norte e O Cordel do Reino do Sol Encantado, este baseado nas obras de Euclides da Cunha, Guimarães Rosa e Ariano Suassuna. Pedro, quanta honra! Diga oi aí pra galera! Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu já comentei isso antes, mas, cara, para falar de RPG a qualquer hora, a qualquer momento, é muito bom estar, especialmente com gente de tudo quanto é canto do país, né? É muito legal saber que tem tanta gente defendendo o RPG aí no Pará. É isso aí. Então é isso, galera. Esses são os 3 convidados que vão debater o seguinte assunto, que eu vou fazer aqui a introdução do porquê que eu pensei esse tema para a gente debater hoje. Estava eu, domingo passado, fazendo o Giro na Semana RPG com o Fábio e o Loreto, e nos deparamos com mais um sucesso de arrecadação de financiamento coletivo, que são os 2 suplementos de Pathfinder pela New Order Editora. Em apenas uma semana já bateu 200% da meta inicial, que é de 70 mil, galera. Não foi brincadeira. E olha que foram só suplementos. Anteriormente, a New Order também teve um grande sucesso de arrecadação para o próprio livro básico do Pathfinder. Isso é só um exemplo, galera, de jogos de RPG de fantasia medieval que fazem grande sucesso. Tivemos uma grande marca no passado de
recorde de arrecadação de financiamento coletivo para jogo de RPG, que foi o Tormenta 20, o Tormenta 20 anos, que foi assim um negócio arrebatador. E é claro, temos o D&D, que já vem há muito tempo arrebanhando fãs e, naturalmente, galera produzindo conteúdo em torno dele, se não para ele, pelo menos em torno dele. Inclusive, tivemos no passado a famosa licença que permitia a galera a criar jogos usando o sistema D20. Isso tudo são efeitos do sucesso de uma temática que é fantasia medieval. E a gente vai tentar aqui trocar ideia do porquê que faz tanto sucesso assim. O que leva a galera a curtir tanto a jogar um jogo de espadas, magia, dentre outras coisas. Então, estão aqui com os três para debater esse assunto, em que eles vão responder 4 perguntas. Eu vou fazer 4 perguntas, onde cada um deles vai responder essas perguntas. E é claro, vocês que estão acompanhando a gente no chat, poderão comentar, também mandar outras perguntas que eu vou migrar para um dos convidados também comentar. Fiquem à vontade, viu, galera? Essa parte aqui também é de vocês. Então, meus queridos convidados, vamos começar aqui o nosso debate. E a primeira pergunta é: como foi os seus primeiros contatos com um RPG de fantasia medieval? A começar pelo Rafael. A gente estava conversando agora há pouco, antes de iniciar, falando sobre essa questão de como a gente iniciou, né? E, assim, 2 coisas que me mexeram muito em relação a jogos é o Hero Quest, que é um jogo que eu gosto demais até hoje, que é um jogo de tabuleiro, que usa muito a questão do RPG, ele é mais simples. Porém, a gente, quando a gente jogava um pouquinho diferente. A gente não jogava só as missões, a gente jogava e interpretava as missões. Até porque também, nessa mesma época, a gente jogava o AD&D com aquele potencial do First Quest, que já era AD&D, mas era alguma coisa tudo muito pronta para você começar. Mas a gente já tinha aquele grupinho ali de 5 pessoas, tinha muito essa questão de querer interpretar os personagens. Então, eu lembro até hoje que o meu personagem era o Mago Rafraim. O primeirão era esse mago que, na hora de lançar as magias, eu não só jogava a cartinha de lançar magia, eu tinha que fazer toda aquela interpretação. Eu botava uma capa, levantava a mão, falava assim, nome, falava palavras mágicas, inventava palavras mágicas na hora. E, assim, era um divertimento muito grande para um garoto de 13 anos ali, que tinha paixão pelo próprio desenho de Thiago, né, do Dragão, filmes à vontade que tinha na nossa época, como Crow, como A Lenda. Então, já vinha com essa influência, com esse carinho todo pela ideia da fantasia medieval. Mas quando você tem a oportunidade de você estar jogando alguma coisa que é referente a essa fantasia medieval, e ainda mais interpretando um personagem que é teu, por mais que era um personagem pré-definido, mas a gente tinha esse poder, e isso foi uma grande sacada do primeiro mestre, de permitir que nós, jogadores, a gente pudesse customizar os personagens e já interpretar de uma forma muito próxima do que a gente vai fazer depois, já com o lobisomem, com o próprio AD&D, né? Então, assim, eu inicio essa minha jornada com o Hero Quest. Perfeito. Tamara, sua vez? Eu basicamente comecei RPG, como eu falei antes, de forma interpretativa. A gente só jogava com texto e a gente usava um método de batalha igual Yu-Gi-Oh!, que era, tipo, sair defesa e era basicamente isso, mas dificilmente tinha batalha. A gente gostava de fazer histórias longas com muitas coisas, raças, a gente sempre gostava de misturar muita coisa para ficar algo que a gente gostasse, tipo. E eu fiquei jogando isso por bastante tempo, até eu conhecer RPG de mesa, que eu não sabia que existia. Eu só conhecia esse de forma escrita. Acho que a primeira vez que eu joguei foi com os meninos do meu grupo daqui de Abaeté, que o Antônio fez uma adaptação de Castlevania, usando 3D, que ficou muito bom.
A gente jogou por bastante tempo. Eu fiquei muito perdida com esse negócio de dado, com essas coisas todas no começo. Mas, depois de um tempo, acho que RPG medieval virou minha paixãozinha. Tipo, é o melhor tipo de RPG, na minha opinião. É muito bom. Perfeito. Por fim, nosso querido Pedro. Só antes de começar, eu por acaso faltou colocar também no currículo que eu tenho um podcast chamado Legião de Dados. E por acaso eu entrevistei essa semana o próprio Manjuba e o Calvin Semião, que é o tradutor, falando sobre o guia do jogador e o guia do mestre, né? Depois deem uma conferida, primeiro puxem pelo podcast, que é o Legião de Dados, mas esse episódio ainda vai ao ar, né? Por que existe uma relação tão grande entre fantasia medieval e RPG? Eu tenho uma impressão. Eu comecei a jogar em 87 e, especialmente nos anos 80, você tinha uma relação em que... Sabe quando um produto é tão conhecido que você conhece mais pelo nome do produto? Tipo Bic, tipo Xerox. Naquela época existia D&D, e D&D era sinônimo de RPG. Sempre você falava, o que é RPG? RPG é aquele jogo que você joga com um guerreiro, com um mago, com um ladrão, né? Só nos anos 90 que você teve uma multiplicação de títulos que fizeram que as pessoas caíssem a ficha de que existiam outros tipos de tema, né? Mesmo que a trilogia do Senhor dos Anéis tenha saído mais de 20 anos depois, a referência para quem jogava o RPG de mesa, mesmo naquela época, eram os livros do Senhor dos Anéis, era o Hobbit, né? Então, de modo geral, ele sempre foi o carro-chefe do gênero RPG, o que ajudou a se tornar sinônimo. Mas eu gostaria de acrescentar alguns pontos que ajudam nessa ideia. Eu acho que em toda a cultura de registros históricos, a fantasia medieval ela é a mais fácil de ser expressada com poucas palavras. Vou dar um exemplo. O cavaleiro entrou na estalagem. Eu não preciso ficar elaborando para você imaginar um cara de armadura pesada entrando num lugar onde tem pessoas nas mesas, sabe? Com uma frase você já foi arrebatado, já foi inserido dentro daquele ambiente com facilidade. Mas se a gente fizer um jogo, por exemplo, de ficção científica, que eu falo, a nave espacial pousa no hangar. Tá, mas espera aí, como é que essa nave, ela é grande, ela é pequena, como é que esse hangar, como é que funciona? Você tem uma multiplicidade tão grande de elementos de referência que você acaba tendo que gastar um tempo maior para você poder vincular isso, né? Então, só para começo de conversa, eu tenho esses dois olhares. O primeiro foi porque o primeiro RPG era de fantasia medieval e, como tudo que vem primeiro, acaba dominando muito a percepção do mercado como um todo. E, em segundo lugar, essa questão da facilidade da perspectiva, de você conseguir, em menos palavras, fazer os jogadores terem uma imersão maior na história. Perfeito, mas tu acabaste fugindo um pouco da pergunta. Como foi os teus primeiros contatos com esse RPG? Ah, tá. Não, mas aí eu te digo, D&D é fácil. Foi D&D com 11 anos de idade, com os amigos da rua. E, bem, como fecha no que eu comecei a falar, né? O RPG, ele começou como fantasia, era o que eu queria jogar. Por mais que eu já tivesse outros títulos, era isso que todo mundo queria jogar com regularidade. Perfeito, ótimo, show de bola. Eu confesso que nunca fui muito fã de fantasia medieval, mas como o próprio Pedro falou, é inevitável, porque em um determinado momento do início dos jogos de RPG, quando se falava de RPG, se falava de D&D ou outros jogos similares com a mesma pegada. Por exemplo, alguém de vocês já teve a oportunidade de jogar Tagmar? Tagmar vem na mesma pegada, gente. E o primeiro contato valendo com RPG foi aqueles Hero Quests da vida, aquelas caixinhas toda montadinha. Eu não cheguei a pegar num livro propriamente básico, eu fui mais para as caixinhas que um primo meu ganhou, que eles estavam lançando bastante na época, principalmente Dia das Crianças. Aí meu primo ganhou, abriu e me chamou para jogar. E lá fomos a gente jogar aqueles dadinhos com aqueles bonequinhos diferentes em cima daqueles quadriculados. Cara, aquilo ali foi um negócio assim, parece que a mente explode. Como é que um jogo desse existe? A gente não sabia. Só que eu acabei ficando um hiato bastante grande entre esse primeiro momento
e o meu primeiro livro de RPG. Mas também entro na mesma vibe do Pedro. É inevitável. Quando a gente começa a se envolver, é fantasia medieval e tem D&D no meio. É quase que inevitável. Pelo menos pra gente que é daquela época. Olha, eu não sou antigo, viu, Rafael? Só pra te avisar. Se é da época das caixinhas, tu é da mesma época que eu. Beleza. Olha, galera do chat, não fiquem acanhados. Oi, Tamara. Eu não sei nem do que vocês estão falando. Né? Tamara, eu vou pedir pro Pedro, porque o Pedro tá super por dentro disso, que ele viu essas crianças criarem vida. Pedro, tu pode falar um pouco dessas caixinhas que tanto a gente falou? Vamos lá. Primeiro você tem que especificar que o Dungeons and Dragons ele ficou popular por ser vendido em caixas, uma vez que ele precisa dos dados para você poder jogar, né? Então, a primeiríssima edição do D&D, ela, acho que de 74, ela era uma caixa de madeira. E aí depois foi evoluindo. Muita gente conhece como referência de D&D aquelas 4 caixas, vermelha, azul, verde e preta, do material gringo, né? Mas isso ainda assim em meados dos anos 80. Lá para meados dos anos 90 é que a Grow trouxe o Dungeons and Dragons, que era uma caixa preta, que era o D&D básico, mas ele vinha com um mapinha, as pecinhas para você cortar e usar como exploração. Nessa mesma época, a Estrela lançou o Hero Quest, que era, em comparação aos títulos gringos, era até uma coisa mais recente, porque usava peças de plástico, ela tinha um apelo visual muito melhor, né? Mas no começo, eu acho que vocês estão se falando da caixa preta da Grow, né? Que tinha um dragão vermelho na capa, né? Não, o First Crash, o First Crash. O First Crash ainda chegou um pouco depois, a caixinha azul, né? Isso. Isso se popularizou muito na época. Muito, mas em especial em 95, eu acho que, bem, aí não sei se é a minha percepção, né? Passou a ser muito livro do jogador e livro do mestre do AD&D segunda edição. Sim, verdade. Porque, se eu não me engano, o Hero Quest é um pouco antes de 95. É de que ano o Hero Quest e o First Quest? A gente pode olhar aí enquanto a gente conversa. Perfeito. Então, sendo assim, enquanto estão pesquisando aí, vamos para a próxima pergunta, que é: quais são os seus RPGs preferidos de fantasia medieval? E agora, quem vai começar é a Tamara. Eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu acho que D&D é o favorito de quase todo mundo quando se trata de fantasia. Porque D&D, ele é muito completo. E tem várias histórias. Tem várias... Como é que chama? Edição. Então, tipo, acho que D&D é incrível. Porém, eu ainda prefiro Tormenta. Porque Tormenta dá pra te encaixar em muita coisa. Tipo, dá pra te colocar qualquer história em Tormenta. Porque é mais fácil também. A gente jogou Castlevania em Tormenta e eu tô pensando em criar uma com um dos livros que eu gosto. Ainda tô pensando bem ainda se vai dar certo, porque é muito trabalho. Então eu acho que os meus favoritos é D&D e 3DT. Tá, mas agora explica pra gente. Tu tem que... E da onde surgiu esse gosto? Não é só dizer, é D&D. Põe aí pra fora, abre o teu coração pra gente. O que te encantou? Qual foi aquele olhar do D&D olhando pra ti? Oi, amor, quero te encantar. Como é que ele te encantou? Eu acho que eu gosto dessa coisa de fantasia. Sabe, quando tu tá num grupo pra jogar, vocês estão jogando, o mestre tá narrando ali. Quando é em fantasia medieval, que é uma coisa antiga, tipo, a viagem de vocês até uma missão já é incrível. Tipo, nos anos atuais. Tu vai ali, vocês vão em tal país fazer uma missão. Tu vai de avião, pronto, acabou a missão. Chegou lá. Em D&D não, tu tem aquela viagem, tem aqueles povoados, tem tudo novo, uma coisa pra explorar. Tipo, é totalmente diferente. Tem coisas que tu pode ficar esperando a qualquer momento, sei lá, um monstro vai sair do meio do mato, vai te atacar. Então eu acho que essa ansiedade por saber mais em D&D que faz ele ser incrível. Já jogaste uma dungeon? Entrar numa dungeon?
Não, esse eu nunca joguei. Então, se tu tá te assustando com o monstro saindo do mato, imagina se for no Madúndio, que é uma das coisas que deu origem ao D&D, é a expectativa de você entrar no Madúndio e desbravar os perigos que tem nela. Eu te recomendo. Diga, pode falar. A gente entrou num trocinho desse esses dias. Agora que eu lembrei disso. Manda bala, descreve um pouquinho. A gente tava procurando alguma coisa sobre um deus. Aí tinha uma coisa de uma tumba embaixo da terra. Tinha que separar o grupo. Foi um grupo para um lado e um grupo para o outro. Aí a gente se deparou com a Medusa, com uma galera num círculo, fazendo uma coisa de um culto louco. Aí a missão era a gente tinha que matar aquelas criaturas ali. Porém, foi uma atravanca que aparece até um dragão, que eu não sei de onde tirou aquele dragão. Bacana. Antes de eu passar pro Pedro, eu chequei aqui, galera. O Hero Quest foi em 1989. Nos Estados Unidos, né? Isso. No Brasil foi nos anos 90. No Brasil foi em 94. Eu acho que foi em 94, sim, porque não foi muito antes do AD&D. Porque você teve um fenômeno que começou por volta de 93, 94, em que as empresas grandes começaram a se interessar, a achar que o RPG poderia dar muito dinheiro para elas. E aí cada um escolheu o seu. A Estrela pegou o Hero Quest, a Abril Jovem pegou o AD&D, pegou o Spellfire também. A Ed Ouro chegou a pegar o Shadowrun, mas ficou só um ano. Depois passou para D&D. Vendidos no Brasil. O primeiro internacional foi o GURPS, em 91. E em 91 também o Tagmar. Perfeito. Diga. Eu confirmei o que o Pedro falou, 94, no ano de 94 pela Estrela. Perfeito, acertou em cheio. Pedro, sua vez de dizer quais são os seus preferidos. Cara, eu vou ter que ser sincero, o meu RPG preferido é o meu. E não é por uma questão de ser parcial, mas é porque eu parei para sentar para escolher o que era melhor, o que eu mais gostava, né? Quer queira que não, o sistema ele acaba sempre mudando. Então, acaba sendo um resumo, né? Mas então, para poder virar uma referência, e aí respondendo a sério a sua pergunta, né? Que acabam sendo os RPGs que mais me influenciaram, com certeza. D&D, Pathfinder, Vampire Dark Ages, Shadowrun, MERP Rollmaster. Olha, eu achei interessante tu teres incluído o Vampire Dark Ages. Por quê? Explica aí pra gente. Por causa da visão medieval do cenário. Desde no início do milênio, a minha pegada com RPG ela sempre foi mais de fantasia histórica do que fantasia medieval. Porque as minhas inspirações são muito dos livros do Bernard Cornwell, que é o autor da série que vocês conhecem, Crônicas Saxônicas, é O Último Reino, na Netflix. E como eu sempre tive essa pegada mais histórica, o Vampire Dark Ages foi o único RPG que dava esse olhar da Idade Média e criava simplificações que para mim são muito mais interessantes. Eu vou te dar um exemplo pessoal meu, tá? Eu não tenho a menor paciência de ficar cobrando todos os equipamentos, calcular o peso para poder ver a penalidade por exaustão, de cansaço. Para mim bastava o cara estabelecer o que ele tinha e sendo razoável eu permitia, né? E aí para você não ter que ficar tendo aquela doideira de ficar tantas peças de ouro, menos peças de ouro, com aquela contabilidade que atrasa o jogo. O Vampire Dark Ages ele tinha essa referência de a sua riqueza estava associada ao seu status social. E todos os objetos que podem ser adquiridos também estão vinculados ao nível social. Então você, de uma maneira bastante instintiva, conseguia montar a sua ficha sem ter que ficar parando com uma tabela do lado, ter que ficar fazendo conta, né? Em especial, o Dark Ages tem esse lado da influência de uma forma bem grande, né? Mas, cara, eu posso sentar aqui e ficar 1 hora falando disso com você. Show de bola! Calma que a gente ainda vai extrair bastante de ti. Vamos agora passar para o Rafael. Opa! A pergunta preferida lógico, Dungeons Dragons. Entre Dungeons Dragons, cara, eu posso te dizer aqui o que eu não gosto.
É mais fácil dizer o que tu não gosta do que tu que gosta. Manda bala. E realmente ali, cara, aquilo ali é videogame no livro, não gostei. Mas, assim, Dungeons & Dragons, né, lógico, o próprio Dark Age do lobisomem. Ah, do lobisomem, não é o vampiro. Que nós aqui. Porque ele tem outras características próprias muito boas também. Aqui do Azegarou também, eu joguei bastante, também muito bom. Aí, lógico, do meu carinho, do meu coração, foi que eu comecei no mundo do RPG, assim, desde o Dragão foi do AD&D do segunda edição, tenho um carinho muito grande, apesar de eu não jogar, eu jogar mais o 3,5, prefiro, entre 3,5 e 3, eu prefiro o 3, só que, cara, é muita coisa, é uma questão de paixão, assim, sabe? O RPG medieval, em si, fantasia medieval, para mim, é algo muito, muito, muito forte, entendeu? Então, assim, cara, até a primeira mesa, assim, de AD&D, que tinha um outro mestre, que a gente pegou uma mesa mais pesada, que essa mesa foi crescendo, se transformou num grupo muito grande de jogadores de RPG em Belém. Essa mesa, o mestre ele conseguia variar muito, muito, muito. E o que é que me chama a atenção nesse tema do medieval, não sei se estou adiantando alguma pergunta, não? Estou adiantando ou não? Citou o quê? Estou adiantando alguma pergunta? Que eu vou falar não, o que me chama a atenção. Fica à vontade, fica tranquilo, isso aqui é um bate-papo, manda bala. Tá, porque é o seguinte, eu estou com essa mesa, já tem 20 anos, completa agora esse ano 20 anos essa mesa rolando. E eu te digo que eu não conseguia ainda chegar em todos os temas que eu poderia trabalhar de fantasia medieval, cara. É algo assim... Olha que o pessoal já passou pelos planos externos, descer aos planos superiores. Já trabalhei com questão de tempo, né? A pegada de tempo, de viagem no tempo, no passado, no futuro. Eu já peguei... agora estou preparando... para a mesa que está parada, eu até comentei, eu estou com uma mesa parada por conta do Covid, essa mesa já vai entrar em realidades paralelas, em teoria das cordas, então tudo isso a gente consegue usar no Dungeons & Dragons. Por incrível que pareça, quando eu comentei daquela vez que eu usei, sim, fiz uma parte de uma temporada usando, sim, a temática de mortos-vivos e sobrevivência, isso aí são coisas que você vai... Cara, é muito tema, é muita coisa pra gente. A gente pensa até coisas mais futuristas. Você pega o He-Man, que é uma fantasia medieval futurista, cara, aquilo ali você pode usar, eu uso isso, entendeu? Então, é muito abrangente, algo muito... Não é só aquele cavaleiro de capa e espada, não é uma novela arturiana, é muito mais daquilo. Lógico que você vai pegar a questão arturiana, você vai pegar o Senhor dos Anéis, né, essas referências, referências históricas, como também Guilherme Tell, os Bárbaros, então você vai pegando tudo isso, mas é mais do que aquilo ali. Uma temática muito grande, muita imaginação, é você trazer na sua imaginação o que você quiser, o que você quer, está ali na fantasia medieval. Mas quando você entra numa nave já não é tão fantasia medieval. Poxa, por favor, He-Man, cara, He-Man, volto a dizer He-Man. He-Man é um mundo de fantasia medieval, com nave. Então, essa liberdade, também quando você vai estudar os outros mundos que tem no D&D, você percebe que o que eu estou falando não é nenhum tipo de loucura, que é, na verdade, possibilidades. E eu estou há 20 anos nessa mesa e não consigo esgotar ainda as possibilidades. Tem mais coisa ainda e cada vez mais eu olho de cara, isso aqui está demais, isso aqui dá para se usar. E sabe o que é bom? Sabe o que é bom? Eu sou um mestre que eu dou primazia para a narrativa e para a história. E ali os jogadores, eles embarcam ali, eles se conectam com a história de uma forma tão grande que eles fazem a história acontecer de uma forma tão natural, sem necessariamente você obrigar ele a fazer, ou eles
pegar a tua história e jogar para o outro lado. Eles criam aquela cumplicidade com o jogador, que o jogador quer viver aquela história que está contando. E nessa brincadeira, nesses 20 anos, eu cheguei a ouvir jogadores veteranos que jogaram em várias mesas, que chegaram a dizer, cara, e não foi uma vez, 2 vezes, não, foi bem mais. Cara, essa foi a melhor campanha que eu joguei na minha vida, sabe? E tudo isso é, sim, possibilitado por um número infinito de histórias e de temáticas que a gente pode trabalhar dentro desse mundo de medieval. Beleza. Olha, já temos aqui um comentário que eu vou passar para vocês 3 acompanharem também os comentários. O primeiro foi do Raoni Maciel. Ele disse o seguinte: jogar RPG medieval me parece ser uma oportunidade maior de extravasar a imaginação. Não que os outros não o façam, mas ele dá mais asas à imaginação. Uma fantasia que te permite viajar mais. Tamara, o que tu achaste desse comentário? É exatamente disso que eu estava falando agora. Tipo, o RPG medieval te dá uma liberdade com muita coisa. Tipo, tu pode explorar qualquer coisa. E, tipo, esqueci o nome dele, acho que é Raoni, que tá só no áudio. Ele falou sobre o RPG dele que tem 20 anos. Tipo, se tu pegar um RPG medieval... Pode continuar. Pegar um RPG medieval, tu pode criar muitas coisas, fazer muitas missões, muitas campanhas, dá pra fazer muita coisa em cima de RPG. Não que não dê pra fazer em cima dos outros, só que o RPG medieval ele te dá uma liberdade gigantesca. Tipo, dá pra te criar várias e várias histórias em cima do mesmo cenário. Então é um RPG muito incrível pra te imaginar novas coisas, criar novas raças. É isso. Beleza. Pedro? Eu acho que a palavra que resume, até acho que o Tamara estava falando, é mágica, magia, no mundo em que coisas mágicas acontecem. Acabou. O que é magia para uma pessoa, o que é para outra? Tem interpretações das mais variadas, e você tem, justamente na fantasia medieval, um playground para você explorar os mais diversos desdobramentos. Quer queira, quer não, na literatura é o gênero de fantasia que mais tem obras, que mais tem referências, que tem mais pontos em que inspirações que os mestres vão poder se valer para poder fazer suas histórias. Se você considerar que no mundo as pessoas jogam 100%, eu não duvidaria que 90% do mundo joga fantasia. Eu posso estar até exagerando, mas eu acho que, no mínimo, é isso que ocupa a mentalidade da maior parte das pessoas. Perfeito. Rafael? Opa. Tu acompanhaste o comentário do Raoni no chat? Sim, não, foi basicamente o que eu estava falando, né? As questões das possibilidades, até eu já comentei, né? Que você vai desde, quando eu cito o He-Man, você percebe que não é um medieval, assim, não é um dieselpunk, não é um steampunk, não é, apesar de a gente poder também ingressar isso no meio do universo, mas ele é algo também medieval com tecnologia. Então você vai usar magia, você vai usar aqueles filmes que a gente via todos aqueles filmes que a gente via, no Dead Crew, da Pedra Mágica, gente. Então, Conan, Bárbaro, poxa, cara, tudo ali você pode trabalhar desde uma temática mais romântica, de uma ideia mais gótica, do romantismo mesmo de segunda geração, ali é uma coisa baiana, até algo mais psicológico, algo mais cósmico também, como dentro do chamado cultivo. Você pega tudo, você tem uma abrangência ali de fantasia. Você pode ir desde a fantasia heróica, que é que eu gosto mais de trabalhar, até uma fantasia de terror. Então você tem todo. Você falou uma coisa legal, Rafael. Da mesma maneira que recentemente a Marvel descobriu que os bons filmes é Marvel estilo super-herói mais alguma coisa. Por exemplo, Soldado Invernal é super-herói com agente secreto. Guardiões da Galáxia é super-heróis com Guerra nas Estrelas. Eu acho que a fantasia medieval tem essa tendência, né, de poder misturar com qualquer coisa e ficar legal, né? Verdade. Fala, Rafael, pode continuar. Pegar alguns, assim, não é à toa que o Legendários ou o RPG medieval, ele tem uma infinidade
de cenários, Ravenloft, Speedin, o Dark Sun, né? Então você pega que são coisas bem extremas, e aí você pega, cara, tu pega desse não tem muito sentido. Tu pega alguns desenhos que tem de referência, até desenhos japoneses, ou desenhos que não são japoneses, mas também são uma pegada como Avatar, que aquilo ali também é fantasia, nesse estilo, só que é medieval, mais oriental. Então, você tem essa gama, que isso aí é demais, cara. Isso aí, só na fantasia medieval você vai ter. Não, quando o Rafael estava comentando sobre o He-Man, né, e a fantasia medieval com algo tecnológico, me fez lembrar uma mistura que Tagmar também já faz. Dentro de Tagmar tem um pouco de penetração do que eles colocam lá como se fosse uma magia estranha, que é a magia da tecnologia. Engenhocas surgem dentro do cenário e eles fazem isso de forma bem legal, porque não passa para o personagem a ideia de que já existe tecnologia. O que existe é uma magia estranha que poucos dominam. E é muito legal essa interpretação que eles colocam lá em Tagmar. Oi. Não, muito legal, porque existe um RPG chamado Numenera que pega justamente esse olhar sedutor sobre uma tecnologia parecendo magia. Não, excelente lembrança, Pedro. Numenera, galera, quem puder, dá uma conferida. Jogaço lançado pela New Order. Não tô falando a jabá à toa não, viu, galera, porque o jogo é bom mesmo. Dê uma conferida, fantástico cenário. Como a gente disse aqui, é um cenário de fantasia medieval, só que numa realidade de um mundo que já se renovou umas 7 vezes. Teve que se reconstruir 7 vezes, e nessa 7ª, os seres que povoam o cenário, eles estão lidando com resquícios de tecnologia dessas eras passadas. Nossa, camadas de tecnologia, né? Exatamente, é muito, muito bom. Recomendo vocês darem uma conferida. E qual é aquele cenário de D&D, gente, que tem até os construtos? Eberron. Também tem um bom exemplo de mistura daquele clássico com outras situações de cenário. Muito bom. Alguém gostaria de complementar? Eu só me recorro agora a uma ideia interessante, que é o seguinte: assim como tem essa multiplicidade de gêneros, se você pegar a referência que existe na literatura e pensando que você pode extrapolar também no RPG, olha que doideira, né? Você tem a alta fantasia, high fantasy, hard fantasy, que é fantasia pesada, dark fantasy, science fantasy, steampunk fantasy. Olha só como é que todos esses subgêneros dentro da fantasia medieval mostram que o leque desse gênero é de longe o mais amplo, né? Verdade. Isso vai nos levar agora para a próxima pergunta, que eu acho que é essa que vai tomar o nosso tempo aqui no debate. Vamos lá, a pergunta. Na sua opinião, quais são os principais motivos para os RPGs de fantasia medieval fazerem tanto sucesso? Você já deve ter percebido que a gente já falou vários aqui no que a gente já debateu. Inclusive, o Pedro já fez até uma introdução na fala dele lá no começo. Mas vamos agora, mais detalhadamente, trabalhar esta pergunta. Quais são os principais motivos? E para começar, Pedro. Vamos lá. Em primeiro lugar, são várias influências, são várias razões, né? Algumas a gente já debateu aqui. É a primeira referência do mercado, então todo mundo tende a ver o RPG de fantasia medieval quase como um sinônimo de RPG de forma geral. O quanto que tem de gente aí que acha que RPG é só de fantasia. Especialmente em quem não é fã, isso é muito comum. Tem a questão de facilitar a compreensão sobre a terminologia, né, sobre semântica, que faz com que você leve menos tempo descrevendo alguma coisa e ajude as pessoas a terem uma maior imersão, né? Mas se tem algum ponto de diferente que eu tenho que destacar aqui, eu acho que é por moda, é tendência. Você tem muitas das vezes um título que fica por muito tempo seguindo como tendência, e aí o mercado meio que acompanha. Por exemplo, o Vampiro ele foi muito, muito, muito influente nos anos 90.
depois deixou de ser, né? E aqui, quando eu digo tendência, não é só um título, são vários títulos, né? Você tem toda uma subdivisão de mercado, né? O RPG, ele é fantástico, mas ele tem que lidar sempre com o problema de que ele é ultra nichado. Porque por mais que todo mundo jogue RPG, tem só uma galera que joga isso, tem só um povo que conhece o outro título, né? E aí, na busca entre tantas possibilidades, cada vez mais aparecendo jogos novos, é muito mais simples você pegar um gênero que já tenha muita coisa pelo qual você está acostumada, e por causa disso facilita você ter muito mais grupos de jogo desse gênero. Perfeito. Rafael. Olha, assim, puxando um pouquinho para a minha sardinha, que é a literatura, né? Eu posso dizer que as grandes referências, elas são livros famosos da literatura. Tudo isso ele vai te abarcar e vai te trazer essa figura. Quando a gente pega escolas extremamente populares, como foi, por exemplo, o romantismo, e o romantismo ele já vai pegar essa ideia um pouquinho do medievalismo, da fantasia medieval. Vamos pensar bem, ali no século XIX, final do século XIX, ali, quando o romantismo começa a pegar o cavaleiro medieval como sendo seu tema, né? E depois, na segunda geração, a morbidez e aquela coisa gótica, aí você vai ter Frankenstein, da Mary Shelley, você vai ter outras coisas que são um pouquinho mais posteriores, mais bebem nessa mesma fonte da segunda geração, que é o Drácula. Então você vê que já tem elementos ali do medievalismo fantástico. A própria ideia das novelas arturianas, que foi uma grande inspiração para os românticos. Então você pega depois o embarcadismo, que ele já recupera a ideia do clássico, a ideia das mitologias, dos seres fantásticos. Então, dentro da literatura, você sempre vai ter isso e em forma de leitura. Quando te apresentam depois a questão aí vem aqui o cinema vai pegar esses temas, o cinema ele vai abraçar e vai popularizar mais ainda essa questão da fantasia, e aí eu citei vários filmes da nossa época, a gente cresceu assistindo Sessão da Tarde, porque não é só de o que da vida doidado que era feito Sessão da Tarde, mas Guerreiros do Fogo, Conan, Crew, A Lenda, tinha aqueles dos bárbaros, várias, se a gente fosse citando aqui, A Pedra Encantada. Então, tudo isso vai popularizar dentro também da gente essa ideia da fantasia, do místico, do mágico, do heróico, né? Feitiço de Áquila, lembrando aqui também outro Feitiço de Áquila. Então, tudo isso, quando você pega e alguém... Isso chama atenção. Isso chama muito a questão do seu super-herói. Também temos super-heróis que teve essa explosão agora, mas na nossa geração, ali quando vem surgir, o que é mais forte é as fantasias medievais, esses filmes de fantasia. Aquilo ali naquela época era o que explodia. Labirinto. Vamos passar a noite lembrando desses filmes aí que vai ficar doido. Tirando os filmes de ação, eram os filmes de fantasia. E aí, quando você pega um livro que te diz, também você é acostumado a ler também esse tipo de fantasia, você vem lá do Senhor dos Anéis, você vem lá das Crônicas de Nárnia, você pega ali outros livros com essa temática, até os clássicos, como eu citei aqui, o próprio Drácula, Amaldice de Gaule, Tristão e Isolda, novelas de cavalaria. Você vem dali daquela literatura antiga, você pega um livro que te diz assim, você pode se tornar um personagem da história que tu gosta. Beleza. Cara, isso aí cara, eu lembrei agora outro, Excalibur. Pô, quando tu diz assim, cara, eu posso jogar com o mago estilo Merlin, que foi meu primeiro personagem, o mago Rafael, eu peguei, vai ser meu Merlin, caramba. Então você pega, cara, isso aí, aquilo, principalmente na geração, e isso aí não morreu ainda. Essa ideia do fantástico, da fantasia, não morreu, tanto que hoje em dia a gente está vendo uma outra releitura do mundo de fantasia medieval, que é justamente a modernização da mágica. Aí você tem o Bright, você tem esses dois irmãos agora, que é o mundo de fantasia medieval que esqueceu, que virou um mundo normal,
E eles têm aquela magia, eles têm aquele passado que seria o presente das nossas fantasias medievais, nesses 2 exemplos que eu citei. Então, você vê essa influência ainda, e você vê ainda as pessoas olhando e dizendo, cara, eu quero viver, eu quero ser isso, eu quero pegar essa referência. Então, tem desenhos, como faz naquele período dos anos 90, que estoura também os Tigre e Dragão, esses filmes no Oscar, filmes orientais. Aí você vem com um monge, você vem com samurai, você vem com ninja. Então, tudo isso, cara, eu quero jogar com isso, eu quero fazer parte, eu quero contar uma história, eu quero ser um personagem. Ah, meu Deus, eu quero, então tá aqui, joga aqui, tá aqui. RPG, quer ser. Sai do videogame, aí tem uns videogames ainda que o cara diz, porque no videogame? Eu falei, tá, mas no videogame você não pode cortar o testículo de um orc. Meu Deus, eu não quero nem perguntar por que tu quer fazer isso. Tá. Eu já vi isso mesmo, Tá. É um negócio eu vi isso mesmo. O cara queria falar, cara, por que tu quer fazer isso, bicho? Mas eu posso. Eu falei, cara. Nossa. É pra mostrar que pode. Tamara, tá contigo. Então, eu acho que o lance do RPG medieval é isso, sabe? A gente tem muita inspiração em filmes, em séries, em desenhos, em livros. E acho que a gente sempre quer ser algo além da nossa realidade. Tipo, imagina só, todo mundo já imaginou que era um herói que salvava princesas e matava dragões. Todo mundo quer ser um herói. E o RPG medieval te traz isso. Tipo, pode ser um elfo, pode ser um mago, pode ser um guerreiro grandão. Tipo, tu pode ser o que tu quiser. E fazer as coisas que tu sonha em fazer, só que tu não pode. Então, eu acho que o RPG medieval te traz essa magia de viver o teu mundo. E também tem muita influência, sabe? A gente cresce, pelo menos eu, vocês são mais velhos, assistindo coisas tipo filmes antigos, com Rei Arthur, em Viking. Então, acho que esse lance de guerra, essas coisas que a gente sempre vê, acaba ficando no nosso gosto. Quando chegar lá pra frente pra jogar, a gente só quer isso. Eu, principalmente, depois que li Hobbit, eu só quero saber de medieval e medieval pro resto da minha vida. Eu vou comentar uma coisa que está presente na fala dos três, e eu concordo plenamente. E pontualmente o que o Pedro falou, que é a questão do que está em voga, o que está na moda, o que está mais em evidência nas mídias. Nos anos 80 tivemos vários filmes, como o Rafael citou, que foi o Kron, dentre outros, que faz a gente viajar, a nossa imaginação voa alto quando vê aqueles filmes. E aí nos anos mais recentes viemos a ter até jogos eletrônicos também ajudam a fazer uma imersão nesse cenário, como por exemplo World of Warcraft, que tem um cenário riquíssimo, que não só descreve como ilustra pra gente. Quem teve a oportunidade de jogar se depara com um mundo todo criado em várias dimensões para o cara alimentar a imaginação, seja em raças, seja em povos, seja relevos, geografias, climas, o que for. E reforçar ainda mais o que o Pedro falou, vou dar um exemplo pontual que diz muito isso. O RPG The Witcher já existe, olha. Só que quando veio a série e a Devi teve a grande sacada de lançar o RPG, não foi à toa que ela vendeu bem. A níveis de Brasil, mas vendeu bem. Teve uma certa venda boa. Aqui em Belém eu tive a oportunidade de pegar alguns. Eu falei, que bacana esse RPG ter chegado aqui. Então, de fato, gente, o que tiver rolando na mídia, o que tiver rolando na moda, o que a galera tá mais no hype, como falo, tá no hype, né? O que tá mais no hype é o que acaba meio que povoando a imaginação da galera, e um bom exemplo é o The Witcher. Eu gostaria que vocês comentassem especificamente agora essa questão do quanto o que tá rolando nas mídias, principalmente televisiva, cinema, série, que agora a gente está nas séries de streaming.
O que vocês acham desse poder de influência dessas mídias sobre o nosso gosto, a nossa vontade de jogar fantasia medieval? A começar pelo Pedro. Vamos lá. Eu tenho a impressão de que, especialmente nos últimos 10 anos, os grandes estúdios tiveram uma preocupação muito maior em atender aquilo que o público gostaria, em contrapartida ao que existia antes, que você tinha os autores que pontualmente impunham os olhares deles e aí o mercado se dobrava ao interesse dos outros, né? Então, por mais que a fantasia medieval fizesse muito sucesso, você teve que ter o boom do Senhor dos Anéis lá atrás, que fez com que cada um das grandes empresas, olha, eu preciso ter o meu Senhor dos Anéis. Ou você tem alguma dúvida de que quando a HBO pegou o Guerra dos Tronos, ela não estava pensando em pegar esse filão e dar continuidade. Então o próprio mercado, como cada empresa, como cada pessoa que cria conteúdo tem vontade de reverberar em cima de uma coisa que veio antes, como essa estrutura que já está muito bem sedimentada está ali e acaba virando um efeito avalanche, né? Porque quanto mais cresce, mais variações e repetições e coisas do gênero acabam surgindo também. Rafael? Olha, então, uma coisa interessante para a gente analisar, tendo vários exemplos aqui, para até relembrar aqui, mas desde quando surgiu a cultura do cinema popcorn, essa cultura de cinema blockbuster, desde quando você não tem um tema de fantasia medieval integrado, né? Você pode pegar ali, desde ali do década de 80, 90, 2000, 2010, né? E sempre está tendo representantes da fantasia medieval explorando na cultura pop como um todo, desde desenho, desde filme, desde séries. Você sempre vai ter. Você sempre vai ter não só a fantasia medieval, mas também a fantasia como um todo. Por exemplo, você podia pegar na década de 90, Hércules e Xena, que eram fantasias antigas, né, do período clássico, porém com elementos muito grandes de fantasia medieval. Então você percebe que nunca foi abandonado. Então sempre vai ter influências, você sempre vai ter, em cada geração, você vai ter a sua influência. Aí nós vamos ter o Hobbit, nós vamos ter o Senhor dos Anéis, agora nós temos, bem citado, The Witch, tivemos também o Game of Thrones, também traz isso. Então, ele sempre tem essa temática participando de alguma coisa. Nem que seja, dos desenhos da nossa época, nós tínhamos o próprio desenho do Caverna do Dragão, né? Mas ali nós tínhamos o He-Man, nós tivemos na década de 90 o desenho do Conan, nós tivemos o desenho do Thundercats, que é uma mistura de futuro com algo medieval também, que é o Space Opera jogado com medieval. Então, sempre a gente tem esse representante ali, de qualquer mídia, de qualquer forma, até livros, assim, e isso tudo sempre vai se influenciar os jovens, a nossa geração, a estar criando esse gosto. Quando eu vejo minhas filhas, elas já iniciaram a jogar RPG, elas gostam de alguma coisa medieval, quando elas vêm conversar comigo, elas têm esse gosto, não só por influência minha, mas porque também elas têm as suas referências. Que se fosse por influência minha, elas não gostariam de Naruto, elas gostariam de Dragon Ball, né? Mas elas têm seu próprio gosto dentro em cima do que elas querem. Então elas se deparam e falam, cara, isso aqui é legal, esse tipo de desenho eu gosto, esse tipo de filme me chama a atenção, esse tipo de música me apetece. E isso tudo, na hora de você também jogar, também vai influenciar. Perfeito. Tamara? Em questão de mídia, eu acho que enquanto mais o RPG, os lances medievais vão ficando famosos, mais e mais coisas são produzidas e a gente mais e mais consome. Eu penso assim, tem um livro que eu gosto muito, que na verdade são coleções de livros. Primeiro veio Instrumentos Mortais. Instrumentos Mortais fez muito sucesso, ela conseguiu vender bastante, mas depois ela começou a retroceder a história, contar o passado, e ela só vem fazendo passado agora, porque acho que
chega a ser mais atrativo, uma narrativa antiga, com personagens quase que medievais. Então, tipo, esse lance acaba influenciando até... Opa, perdão. Tranquilo. Pode continuar, Tamara. Esse lance acaba influenciando até nas criações. Eu estava falando agora com vocês sobre as Crônicas de Avalon, que é uma sériezinha animada recente. As Crônicas de Avalon, ela coloca esse cenário medieval, só que futurístico. Começa primeiro com Caçadores de Trolls, tem umas 3 temporadinhas, eu acho muito bom, assistam. E depois passa para uma coisa totalmente diferente, fala sobre umas espécies de ETs lá, e depois volta para o passado de novo, que é com magos, que eles acabam entrando no loop e voltam pro passado, lá na época do Rei Arthur, bem antigo. Tipo, é uma sériezinha muito gostosinha de assistir. Então eu acho que essa influência vai só multiplicando mais e mais conteúdos, a gente vai consumindo e vai gostando mais e mais. Acho que basicamente isso. Perfeito. Raga? Oi. Raga, Pode falar. tem uma coisa interessante assim. Olha só como essa questão da fantasia medieval, ela sempre foi muito forte. Isso começa ali desde com os irmãos Grimm, ainda naquela época. Que quando a gente tem ainda essa cultura de história para menino, história para menina, né, que nós temos os contos de fadas para meninas e os contos de fadas da Disney, Ariel, Branca de Neve, Bela Adormecida, isso tudo nada mais é do que fantasia medieval, só que uma coisa mais voltada Disneymente falando. E você pega mais a Princesa das Meninas. As Princesas das Meninas é basicamente fantasia medieval também. Então, hoje a gente tem uma temática até dessas próprias ideias de princesa, quebrando paradigmas, para se aproximar mais daquelas aventureiras. Não são só princesas, são aventureiras agora. É a Frozen, né? A Elsa lá, que eu costumo brincar com a minha filha, que o nome do desenho é Elsa. Elsa 1 e Elsa 2. A Frozen é a personagem, né? Mas aí você tem agora já a princesa que tem poderes e caramba, isso aí RPG é puro, caramba. Quero ver uma menina aqui, vamos fazer um RPG só de princesa. Eu quero uma aposta que elas não vão sair cantando Larigol por aí, não. Elas vão sair tacando ataca em orc, ataca em elfos, ataca em tudo que elas quiserem ataque elas vão dar. Então, desde aí, você tem também nesse mundo, até o mundo feminino, que era a princesinha, que era naquela época a geração da princesinha, enquanto o bárbaro, o Conan, o herói, ele é para o menino, mas as meninas têm. E aí você vê, de novo, citando o exemplo do He-Man, que pegam a versão feminina do He-Man e transformam em medieval, e você vai ter She-Ra, e você vai ter uma heroína ali que para mim é extraordinário. Quando eu vi a She-Ra, eu achava muito legal, quando eu olhava assim, cara, ela é uma mulher que tem a sua postura. Eu lembro daquele arqueiro que queria dar em cima dela, ela dava cada fora naquele arqueiro e dizia, cara, olha só, bicho, não é aquela princesa, é a princesa guerreira, mas ela não é aquela princesa que se sujeita ao mocinho, ao bonitinho, ela não diz, sou eu, tá bom, corta. Ela dava cada corte no arqueiro que eu achava legal. Eu falei assim, cara, é isso que é fantasia. Então você pega tudo isso que te vai gerando, toda essa mentalidade que não é só para menino, é para menina, que não é só para um nicho, é para todo mundo se encontra na fantasia medieval. Beleza. Vamos então agora à nossa última pergunta aqui do debate. E a pergunta é: que recomendações você daria a alguém que deseja começar a narrar aventuras de fantasia medieval? E para começar, Rafael. Olha, a fantasia medieval, a fantasia como um todo, o RPG como um todo, ele começa com uma boa história. Então você tem que saber qual história você quer contar, mas na hora de você criar, você tem que perceber que existe umas complexidades dentro da fantasia medieval. Tu tens que botar, tu tens que sempre ter isso em mente, tem que sempre ter isso em voga, que é a questão da magia, a questão do heroísmo, a questão do mal contra o bem.
Então, você prepara a sua trama em cima disso tudo. Você vê uma história que você gosta, você vê um estilo de desenho, de forma de contar a história que você gosta. A partir da forma como você quer contar a história, você vai descobrir o melhor sistema para você fazer isso. E eu te digo uma coisa, que você sabendo casar o sistema que você quer com a história que você quer contar, isso já é um bom pontapé, até mais do sistema, porque como o próprio Pedro comentou, o sistema dele é o que ele gosta, o que ele tirou, o que ele achava que era inútil. Isso aqui, todos os mestres fazem isso, eu conheço a D&D, já li o livro várias vezes, mas tem hora que eu digo assim, cara, essa regra eu não quero aplicar e pronto, isso aí não acrescenta nada na história. Essa questão de regras de peso, medida, isso aí, cara, isso na hora te dá uma dor de cabeça, então, mas a gente tem que ignorar, dizer, o cara é forte o suficiente para carregar isso, a menos que ele queira carregar, por exemplo, um minotauro na costa pro resto da aventura, tudo isso não, agora tu já está exagerando, já está querendo avacalhar a guerra com baladeira, não dá. Então, mas você podendo ter essa noção também do que você quer, na sua narrativa, aquilo que vai funcionar, aquilo que não vai funcionar, você tendo muito em mente o que você quer e a história que você quer contar, e você vai ver os personagens, como esses personagens vão agregar. Entendeu? Eu consigo pegar um personagem que não tem nada a ver na história e agregar, mas se você não tiver ainda essa sensibilidade, comece chamando pessoas que querem jogar com algo que vá ingressar na tua trama, com algo que vai somar. Então, desde a escolha do personagem, se você acha que você não está preparado ainda para pegar algo muito pesado que os outros crie personagens para vocês, em cima desses personagens você cria uma história e você vai trabalhar ela. Então, comece pelo básico. E aí, com o tempo, você vai ganhando experiência e você vai podendo terminar como eu hoje estou fazendo. Tem aquela série de Oi, né, que é realidade paralela, eu não consegui trabalhar a realidade paralela. Os caras saem de uma realidade, ali elas vão para um outro universo, que também é de fantasia medieval, mas de uma outra temática. Aí de lá eles já vão para um outro, que já é um outro universo, de uma outra temática, e lá eles também existem. Então, mas é uma questão de experiência, né? É uma questão de saber trabalhar isso. Mas é com o tempo, né? Não é do dia para a noite. Então, vá com calma, saiba a história que você quer contar, combine bem os seus jogadores, os seus companheiros de aventura, o que eles querem contar a história para você. Seja feliz. Beleza. Tamara. Isso também pega muito no que eu estou vivendo agora, né? Porque eu estou querendo começar a narrar RPG. Eu já eu narrei 2 mesas para os meus primos. E meu conselho é não coloca muita coisa que vai te dificultar na hora de narrar, tipo, muita coisa que tu tem que lembrar. Pega um sistemazinho simples, pesquisa na internet um sistema simples, joga uma história simples, sem muita coisa a adicionar. Eu comecei jogando um joguinho com Apocalipse Zumbi. Eu peguei, fiz uma fichinha bem simples, com coisas bem simples, com a ajuda do Antônio, claro, porque eu não consigo fazer nada ainda sozinho. E eu consegui jogar de boa. Aí eu falei, vou passar para outro sistema. Foi passar para o medieval e eu me vi numa boca, porque tem magias, tem outras funções que eu não conseguiria me habituar ainda. Então, eu aconselho a se habituar primeiro num sistema que seja simples. Igual aquele que tu me mandasse, Jô. Um sistema que seja simples, que não tenha muitos dados. Tipo, começa jogando com um D6, com uma história bem base. Usa as experiências que tu já tem em coisas que tu já assistiu. Porque assim fica mais fácil de tu não se perder na história. Tipo, porque criar uma história é muito complicado. Então, acho que as referências que tu tem de filmes e livros te ajudam muito nesse quesito. É isso, Rodrigo. Perfeito. Pedro. Bem, eu
eu acho que se eu puder resumir, eu vou dar 2 dicas. A primeira é, leia. Leia muito do que você gosta, busque suas referências, entende que não tem só Senhor dos Anéis, você tem Elric de Bonnet, do Moorcock, você tem as Guerras dos Tronos, do Martin, você tem a trilogia do Arthur, do Bernard Cornwell, você tem as Brumas de Avalon, da Marion Zimmer Bradley, e tudo isso, títulos que existem em português. Se você quer alguma coisa, por exemplo, mais próximo do D&D, as Crônicas de Dragonlance estão sendo traduzidas, as séries do Drizzt, de Forgotten Realms. Então a gente não pode mais ter a reclamação que existia 20 anos atrás, que não tinha publicação em português. Tem muita coisa em português, sim, e aí você, na verdade, você vai moldar a sua perspectiva sobre fantasia medieval a partir das obras em que você for ler. Então, tenta ter esse gosto, assim, mesmo que no começo seja ambicioso e tenta começar a 3, 4, 5 livros ao mesmo tempo, até porque entre eles, uma que vai se destacar mais, aí você vai nele, depois você pode voltar para os outros, mas quanto mais você for uma esponja que for absorvendo o maior número possível de informações, mais você vai estar capacitado para reagir com tranquilidade na hora que você for mestrar. E se eu for dar alguma dica, é o seguinte: sempre se preocupe com o presente e com o que os jogadores vão estar jogando naquele momento. Não fica pensando nada no futuro. Então, por exemplo, para alguém que possa achar que o D&D ele é complicado e você vai mestrar pela primeira vez, faz o seguinte: estuda o que todas as classes fazem nos 3 primeiros níveis. Ignora tudo o que acontece para depois disso. Fica focado nos monstros que provavelmente vão poder enfrentar aqueles personagens de primeiro nível, né? Se você fizer essa filtragem, que seriam 3 livros e mais de 600 páginas, você vai ver que você vai pegar muitas coisas de dedo a dedo, né? E, bem, eu tenho uma listagem já de sugestões, né? Acho que eu quero começar isso. Leia bastante e foca sempre no presente. Se fizer alguns desdobramentos mais isolados, eu acho que até são umas dicas que valem a pena passar aqui. Eu acho que eu tenho ele resumo ali no livro do Cordel. São umas frases pontuais que eu acho que ajudam bastante a todo mundo. Que, na verdade, eu gostaria que tivesse em livro de RPG e meio que não tem, né? Então vamos lá, vou pontuar para vocês, tá? Você tem dicas que são para os jogadores e tem dicas que são para os narradores, né? A dica para os jogadores é o seguinte: primeiro, não é hora de ser tímido, tem que se soltar. Você é responsável e tem que dar vida ao seu personagem. Então você vai ter que tomar a iniciativa de alguma maneira, né? Mas ao mesmo tempo você tem que contribuir na criação coletiva da história. O jogador, às vezes, ele fica muito atento a só agir com o personagem dele, mas ele pode eventualmente acrescentar um detalhe ou outro. Não que ele vai tirar o poder do mestre, mas se ele falar que o personagem dele tem um primo, ou ele conhece um lugar X, ele vai estar ajudando o mestre a municiar com a noção de que esse mundo existe, que ele é orgânico, né? Outra coisa importante para o jogador: às vezes tem que esperar a sua vez. O mestre ele tem que dividir a atenção dele pro número de pessoas que estão ali. Então, às vezes, ele vai ter uma técnica que vai ter que seguir uma certa ordem, qualquer que seja o padrão dele, tenta respeitar, e quando for sua vez, aí você vai fundo, usa e abusa, porque aí é a sua hora de brilhar, e não tenha medo disso. Mas tem que dar essa filtrada entre se segurar e se soltar. Outra coisa, nunca fique insistindo, brigando com o mestre durante a sessão de jogo. Qualquer problema e coisas que vocês não se entendam, acata o que o narrador falou e aí depois você venha conversar. Porque o resto do grupo pode não estar interessado em discutir regra, quer saber de jogar, e você vai estar sendo um pouco egoísta, né? Tenta ajudar nas atividades do grupo de jogo. Às vezes é cedendo lugar, às vezes é dando carona, às vezes é levando bebida, às vezes é comendo alguma coisa, às vezes é arrumando a sala depois que acaba o jogo. Todo mundo pode ajudar de uma maneira, então tenta descobrir no que você pode ajudar, né? E dica para os narradores. Primeiro tenta aprender a regra primeiro para evitar o papelão de, no final das contas, estar fazendo uma coisa errada. É um dilema que sempre vai acontecer, mas você tem que se dar uma policiada, porque a regra ela é muito importante, porque é ela que vai fazer com que os jogadores entendam que os personagens deles falharam sem ser por uma perseguição por parte do narrador. Essa é a parte essencial da regra. Quando o jogador vê que pela regra o personagem dele morreu, ele não pode acusar o narrador de estar forçando ou que está querendo prejudicar ele.
isso faz muita diferença, né? Outra dica para o narrador: dê preferência à criação coletiva. Ouve mais o que os jogadores têm a oferecer, porque quanto mais você colocar aquilo que eles mesmos trouxeram, mais eles vão falar, opa, esse cara está prestando atenção em mim. Ou então ele vai conseguir ter uma melhor imersão no mundo, porque ele também ajudou a contribuir, né? Seja o mais justo e transparente possível, porque simplesmente, infelizmente, é com o tempo que isso vai ser reconhecido. Mas se você for acusado de ser parcial ou ficar escondendo as coisas, esse preconceito que pode surgir em cima de você pode te atrapalhar depois, né? Na hora de fazer testes de personagem, tenta pegar a dificuldade mais pela habitualidade do teu personagem, não só pela classe. Porque às vezes algumas classes que parecem que não tem nada a ver, na história do personagem pode ser diferente, né? Tenta ter um caderno ou um bloco de notas para anotar tudo que aparecer na história, de ideia, de nome, de lugar. Volta e meia vai ser dessa fonte de informações que você vai ter o material para você criar suas próximas aventuras, né? Então, anota muita coisa. Outra, o rolamento é sagrado. Se rolou, tá valendo. Não entra nessa história. Eu sou da galera que é contra biombo de mestre. Mas eu acho que faz parte do legal do RPG ter isso, é jogar o dado, ver o resultado, reagir imediatamente como aquilo que aconteceu, né? Atenha-se ao que interessa para o jogo, porque às vezes o mestre fala, porque no futuro vai ser maneiro, porque eu vou colocar isso, eu vou colocar aquilo, e aí na hora de jogar você viajou muito mais no que vai ser no futuro do que na hora do jogo de verdade, né? Tem que ter desapego, porque você pode ficar muito... pegar carinho pelo NPC, e facilmente isso pode fazer com que ele roube o protagonismo dos jogadores. Isso é outro crime muito pesado. Os heróis são os personagens dos jogadores. Se você for criar algum personagem, ele é um elenco de apoio, ele é um coadjuvante ou ele é um antagonista, mas ele nunca vai tirar esse lugar de protagonista do player, né? E outra coisa é: pense com carinho no desfecho. Infelizmente o RPG ele tem um problema com muitas mesas de jogo, que por problemas das mais variadas, desde presença ou não no jogo, até interrupções súbitas, o desfecho ele não é muito bem amarrado, até porque a gente tem aquela ideia no RPG que o RPG não acaba nunca, ele é para sempre. E sem falar mal do jogo do Rafael de 20 anos, que a propósito eu já tô com inveja, já tô querendo jogar. Não tem problema nenhum você fechar um arco de história para depois poder colocar outro, mas quando você fecha arcos e trabalha com pontas soltas, deixei isso solto que eu vou aproveitar depois, isso aqui vem daquela história anterior, você acaba criando um mundo muito mais complexo. Desculpa aí se eu me demorei muito. Não, foi perfeito, Pedro. Eu achei que foi sensacional o compartilhamento dessa leitura que tu fizeste. Eu não sei dormir, eu acho que assim que foi fantástico. Alguém gostaria de comentar algo em cima do que ele acabou de relatar pra gente? Rafael. Sim, olha, uma coisa interessante quando ele falou muitos pontos, né, completando, cada um foi completando o ponto dos outros aqui, né, como ele falou, citou a questão da mesa, essa questão do desfecho. Quando eu começo uma temporada, que eu chamo por temporada, cada temporada ela dura em média 3 anos. Eu já começo sabendo qual vai ser o desfecho que ele vai ter daqui a 3 anos. Só que o que os jogadores vão viver esses 3 anos, às vezes vão para outros caminhos, vão para outros, mas eu tenho a noção de onde vão chegar, que é para acabar. Acabou ali, tanto que às vezes quando acaba esses 3 anos, muda totalmente o número de jogadores, às vezes fica 1 ou 2, mas outros vão embora. Tem gente que fica, olha, eu tenho que viajar, eu vou embora da cidade, mas segura para ir embora só depois que acaba a mesa. Já aconteceu isso, né, do jogador ficou aqui vários tempo, segurou o tempo, quando acabou a mesa que ele foi embora, entendeu? Se um dia ele voltar, o personagem dele está lá, mas ele já volta numa outra história, num outro caminho, porque tem todo um ciclo. Aí quando você pega uma coisa que foi jogada lá numa mesa anterior, que ninguém esperava, ela vai ser usada aqui, nem eu às vezes esperava usar aquilo ali, porque acaba se tornando algo tão orgânico que a própria mesa te pega de surpresa. Eu dou um exemplo claro, que a gente teve uma pré-mesa de uma temporada em que a história, o background do cara era que ele trabalhava com mago e tudo mais, o mago estava fazendo uma experiência com o tempo e ele acabou vindo do futuro. Era esse o background dele. Aí eu peguei o background dele e comecei a usar. Eu falei, tu veio 3 anos no futuro, onde esse mago estava fazendo uma experiência, e comecei a contar lá a história. E nessa experiência, o mago dizia que tinha a ver com o tecido espaço-tempo e tudo mais e tal. Quando chegou no final, aí eu comecei uma outra mesa,
logo depois que o jogo o personagem, e aí eu acabei mudando a temática da mesa, aí comecei uma nova temporada. Depois de 3 anos, aconteceu um evento no tecido espaço-tempo, e esse evento era global. E, de repente, eu me toquei. Eu falei, onde é que eu vi já isso antes? No final da temporada. Quando eu vi, cara, é o cara lá, é a experiência que o Mago fez há 3 anos passados, e é justamente a origem do outro personagem. Aí eu tenho como pegar esse personagem e estar usando ele de uma outra história, de um outro momento, um desfecho dessa, porque isso já foi citado antes. Então, quando você trabalha, você tem em mente essa questão do desfecho, de que vai acabar, de onde vai ter, você já começa a preparar a sua outra aventura. Isso aí é muito importante que ele falou. Eu estou 20 anos com a mesma mesa, mas não é a mesma história. Sempre temporadas diferentes, desfechos diferentes, momentos diferentes, aventuras diferentes. Isso faz com que a mesa ela não fique chata. E sempre você tenha temas novos para você estar vivendo. Não é só ter o medievalzinho, aquele feijão com arroz, não. Você começa com feijão com arroz, de repente você está chegando num nível de estar enfrentando deuses. E aí, quando o jogador está enfrentando uma Tiamat, ou ele está na mesma mesa, sentado na mesma mesa que um dragão ancião de forma humana, e tu vê o jogador olhando, o cara sentindo, cara, tem um dragão ancião na minha frente. Mas eu comecei enfrentando, dando bicuda naquele cobalzinho. Então, essa progressão, e também sabendo que você sai onde você quer chegar, eu acho que isso também é algo importante. A primeira coisa que você quer, saiba a história que você quer contar. Ótimo. Tamara, quer comentar? Eu achei muito instrutiva a fala do Pedro. Eu tenho muita dificuldade em questão de deixar o personagem das pessoas morrerem. Eu não consigo. Eu fico com pena, porque a maior parte das histórias que eu faço não tem morte, não tem essa coisa. Aí, toda vez que eles acabam se dando mal no dado e eles vão morrer, aí eu fico, oh, meu Deus, eu não quero matar o coitadinho. Como é que vocês conseguem matar as pessoas? O jogador, claro, mata, ele errou o dado, morreu. Mas como é que tu consegue fazer isso? Tamara, eu vou te dar uma dica. Dá um salto no tempo quando você seguir essa linha. Você é certo e é legal e é legítimo você defender os heróis. Porque quer ou que não, o grupo todo é fã daqueles personagens, né? Ninguém quer que essa morte aconteça. O problema é que quando você passa a fazer isso com muita regularidade, a noção de perigo das pessoas e a diversão acaba caindo proporcionalmente. Porque elas passam a entender de que não tem a menor chance deles morrerem. Verdade. E aí você tem um dilema em função disso. Então o que você pode explorar aos poucos, e eu acho que acaba funcionando melhor, não mate seus heróis ainda, espera. Deixa eles sofrerem mais na frente. Mas, por exemplo, cria um personagem que todo mundo gosta e aí mata esse NPC. Presta atenção como é que o grupo vai reagir à morte desse personagem. E aí eles vão entender, caraca, se aconteceu com esse outro personagem, pode acontecer comigo. E aí você até consegue dar mais um fôlego de tensão. Mas infelizmente, Tamara, você vai ter que esperar vai existir uma hora, é raro, mas vai existir uma hora em que os dados vão competir para isso, a história vai puxar para isso. Às vezes até o jogador vai entender que na história ali é o desfecho do personagem dele, ele pode entender, mas tem que lembrar que não é tão divertido se você tem certeza que você vai se safar. Sempre. Show de bola. Diga, uma dica que eu dou para vocês, tomara que o pessoal das minhas mesas não escute isso. Se o mestre tem que passar a impressão que ele quer matar a mesa. Ele tem que passar essa impressão, mas o mestre está jogando contra a gente. Tá roubando um dado, mas cria-se uma complexidade, porque eles sabem que eles não vão morrer, mas eles têm a possibilidade, porque na hora que eu chegar assim, olha, cara, já deu. Mas assim, eu também não tenho costume de matar. A morte na minha mesa acontece se for entrar muito para a história, se for gerar algo muito para a narrativa, que aí vai ter que ter os reflexos da morte daquele personagem.
E eu já fiz isso, exatamente isso, botar personagem, todo mundo gostava, quando o cara morreu, todo mundo olhou assim, como assim? Tá, já botei personagens poderosíssimos, tipo o Mestre dos Magos, né? Pensa o Mestre dos Magos, de repente o Mestre dos Magos corre na frente de todo mundo, os caras olham, não pode, sabe? Então, é coisa desse tipo. Mas já tive personagens que morreram por teimosia deles, aí você não pode mais estar safando a vida do perdedor. O cara insiste, então ele vai acabar morrendo por conta própria. Mas é fazer com que essa morte ela tenha uma função narrativa muito grande, fazer com que essa morte ela não seja à toa, não seja em vão, mas que ela vá acrescentar para a tua história. E quando eu falo assim, o mestre ele tem que aparentar, porque, na verdade, se a gente quer contar uma boa história, os heróis, eles têm que vencer no final. Uma história que, como ele falou, cada cara é fundo sem personagem. Então você tem que dar a impressão para ele que você quer matar o personagem dele. Você pode matar eles da última sessão, pode, isso aí pode. no desfecho da campanha, aí pode, aí rola. Eu não vou falar nada que no desfecho da última vez que teve, morreu todo mundo. Eles tocaram no cristal explodiu, morreu todo mundo. Eles ficaram, como assim te morreu? Eu falei, morreu todo mundo. Só que aí eles foram para uma outra dimensão, mas é outra coisa. Agora, Rafael... A morte de algum personagem dos jogadores no final, isso vale a pena, o cara se sacrifica contra um Tarrasque ali, isso já aconteceu em mesa também. Você falou uma coisa que acontece muito e às vezes é um caminho um pouco perigoso, que é o seguinte, é você fazer com que os jogadores achem que o mestre está jogando contra, né? Porque eu, por exemplo, eu já tive uma época, especialmente quando eu comecei a mestrar Cthulhu, que é um jogo que, em teoria, você espera que uma boa parte dos jogadores morram, faz parte da proposta, quer queira ou quer não, um jogo bem jogado de Cthulhu, os jogadores têm que saber que eles provavelmente vão morrer ou ficar malucos, eles não devem ficar chateados por causa disso. Mas eu acabei extrapolando isso para uma série de outros RPGs. E aí, no longo prazo, para os jogadores que eram muito regulares, acabou criando uma certa paranoia, a ponto de, às vezes, os jogadores assim, nós vamos enfrentar o monstro. Aí tá, vamos fazer estratégia para matar o monstro? Vamos. Mestre, sai daqui que eu não quero que você saiba. Não, por quê? Eu não vou... Não, você joga contra, então eu não quero que você... Assim, se você, mesmo que inconscientemente, vai se aproveitar desse nosso plano e vai arrumar uma coisa para sacanear a gente. E uma hora eu passei a não ter esse argumento. Você tem que... É legal você brincar com isso, mas com o passar do tempo... você vai acabar caindo numa de duas armadilhas. Uma você vai ser obrigado a provar que você é mau, e aí os jogadores podem ficar traumatizados, ou com o tempo eles vão achar que você é um mau banana, porque você joga contra, mas mesmo assim eles sempre vão acabar se dando bem. Bacana. Pois é. Mas aí entra algumas técnicas. Não, tem. E não estou dizendo que você não faça, não. A gente está num debate que é para a gente refletir todas as possibilidades, né? Eu tenho essa preocupação, exatamente. Por isso que eu falei, não quero que nenhum jogador meu escute, porque realmente não faço nada para matar. Tanto que rolou uma mesa aí, que é a final da sessão, né, que a temporada ela dura 3 anos. Aí, no primeiro ano, eles juravam que um personagem deles ia morrer, porque o jogador ia embora, tudo mais. E aí, na hora que eles pensavam que o cara ia morrer, morreu. Eu falei, não, cara, aí no final das contas o cara ascendeu, foi para a posição de Deus e tudo mais, e acabou não morrendo. Mas, assim, quando tu percebe que os caras estão muito alegres, muito confortáveis, achando que não vão morrer, bota eles, baixa eles para fazer a vida. Pelo menos um. Beleza. Bom, estamos nos encaminhando agora para o final do nosso debate. Vou só ler aqui o último comentário que mandaram agorinha no chat, mas que já reflete muito do que a gente falou aqui, mas merece ser lido. Foi do Adriano 1010, ele disse o seguinte: oi, boa noite. Acho que o mestre não é um adversário dos jogadores, mas nos combates e desafios, acho que o mestre sim deve jogar contra, usar os monstros e elementos do jogo para oferecer um desafio verdadeiro aos jogadores. Bacana, muito bom. É isso uma mesmo. coisa, assim, você não vai perseguir e não vai ser parcial, mas quando você jogar com monstro, você vai jogar sério, você não vai ficar de palhaçada, o que nos leva a um dos grandes dilemas para jogos complexos como o D&D, que é o seguinte: quando você
enquanto o narrador está aprendendo a jogar com tudo ao mesmo tempo, os jogadores estão virando especialistas daquela classe dele. Então vai chegar uma hora, lá pelo 7º, 8º, 9º nível, que o narrador vai estar jogando contra 6 ases, cada um da sua classe, e para ele mesmo começar a criar desafio, ele vai ter que... O mais fácil é você fazer um monstrão grandão, né? Porque todo mundo bate ao mesmo tempo, ele dá um ataque grande, mas ele vai ter que entrar no desafio de agora eu vou ter que fazer um grupo de inimigos na qual eu vou tentar usar a estratégia, e aí isso é um dos desafios que a gente não tem que... a gente não pode desconsiderar, né? Perfeito. Exatamente. Bom, vamos agora às considerações finais, que é o momento aqui do debate, em que cada um dos convidados vão fazer sua última fala sobre o bate-papo, mandar um tchauzinho para a galera e fazer o seu jabá que quiser fazer. Pode falar do seu grupo, pode falar do seu jogo, pode falar da sua campanha, tá livre. Então, vamos começar pela Tamara. Eu acho que eu não tenho muito o que falar. Eu gostaria de agradecer. Eu tomo isso aqui como um aprendizado para mim. É muito bom estar aqui com 3 feras. Eu não vou chamar de velho, tá, Rodrigo? Pode chamar sim. Só tem velho. É muito bom estar aqui. Isso é bem... uma longa vida nisso. Eu tô começando agorinha, então é muito bom para mim estar aqui com vocês. É muito bom tudo que eu conheci hoje, então eu só tenho a agradecer, gente. Obrigada por me convidar, Rodrigo. Perfeito. Rafael? Mais uma vez, obrigado por estar aqui. É sempre um prazer estar nesse debate, é sempre um prazer falar muito, né? Mas é sempre um prazer falar do que eu gosto muito, que é uma das coisas que eu mais fiz na minha vida, que é jogar RPG. Ele sabe que RPG me custou muita coisa, eu não abro mão, entendeu? Realmente eu não abro mão, é algo que parte da minha vida, é o que eu gosto, é o que eu amo fazer, contar uma aventura. Eu acho que enquanto eu puder estar contando uma história, eu vou estar contando essa história. Recentemente eu voltei a jogar, né? Eu dei oportunidade para um mestre novo estar jogando, e ali eu, como mestre, jogando, eu até sei o que vai acontecer na história, porque o mestre sabe o que o outro está preparando, a gente olha e vê já, só que poder ajudar o outro a contar a história que ele quer, isso é muito legal, sabe? Então, atualmente também estou jogando como Manão, clérigo, que é uma coisa muito massa também. Então, é o que eu quero para a minha vida, uma coisa que eu quero fazer muito, que eu faço, mas eu amo fazer, e eu quero que todo mundo possa ter esse carinho que eu tenho. Não é só um jogo, as pessoas, porque é só um jogo, não, é um estilo de vida para a gente. Cara, é algo que já perpetuou para a gente que é venerável, é algo que ainda estamos na ativa nessa área. Você não tem noção, cara. Você não tem noção o que é poder sair desse período de vida nosso, que é uma vida um pouquinho mais difícil, com mais idade, mais difícil a vida fica, mas poder fugir um pouquinho, poder viver aventuras, como diria a Sessão da Tarde, altas aventuras, né? É algo muito, muito mágico. Beleza. E para fechar, Pedro. Poxa, quero muito agradecer, primeiro, pessoalmente, vocês, Rodrigo, Tamara, Rafael, por poder trocar essa ideia aqui. Eu fico muito feliz de entender que em todos os cantos do Brasil tem gente que gosta de RPG, e nós somos muito mais parecidos do que diferentes em vários aspectos. Então, a gente tem mais que se juntar, se ajudar, se apoiar, né? Bem, para quem não me conhece, eu posso dar algumas referências que você pode acompanhar outros trabalhos meus, né? Um é pelo site do Crônicas RPG, que é o meu livro, que é no www.cronicasrpg.com.br, né? Sem acento, né? Eu também tenho um podcast chamado Legião de Dados, junto com a New Order Editora. Vocês podem olhar nos agregadores, mas em especial no Spotify, eu te garanto que a primeira temporada já está completa lá, vocês podem conferir. E atualmente eu estou desenvolvendo o projeto do Cordel do Reino do Sol Encantado, e que vocês podem acompanhar pelo Facebook, né? facebook.com/cordelrpg. E também podem me procurar pelo Facebook diretamente, eu sou Peixes Borges. Se você tiver
muito contato, alguns contatos no meio do RPG, eu vou ver que vai ter pela quantidade de amigos que você é legal, e eu sempre gosto de agregar as pessoas, sacou? E é isso, eu com certeza estou esquecendo de alguma coisa, mas isso aí a gente deixa para outra oportunidade. Com certeza haverão outras, com certeza. Muito obrigado, Pedro. Só um ponto importante, eu não sei como é que as pessoas estão acompanhando ou não. Nessa época de pandemia, não deixem de jogar RPG remotamente. O Roll20 é uma plataforma que você pode usar ela gratuitamente, entendendo quais são as limitações dela. Vamos respeitar um pouco esse distanciamento, mas entender que pelo menos o nosso hobby continua pelo meio digital, por telas como essa aqui, né? Perfeito. Com esse recado, estamos aqui encerrando mais um RPG em Debate. Muito obrigado a Tamara, Pedro e Rafael por terem disponibilizado essas 2 horinhas aqui debatendo sobre RPG. Muito obrigado mesmo. Obrigado a quem acompanhou a gente aqui no chat, comentando, fazendo perguntas. Valeuzaço mesmo. E semana que vem tem mais. Então peço para que os 3 junto comigo deem adeus para a galera. Falou, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Sensacional. Tudo de bom. Valeu, galera. Curti.